paz do Senhor, queridos irmãos. A paz do Senhor a todos meus irmãos inscritos do canal Campo Evangelista. Neste momento eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma visão que o Senhor Ele me deu no início do ano de 2020. Eu havia voltado há pouco tempo para o Senhor. E o Senhor Ele começou a me mostrar muita coisa. Porque eu fiquei afastada da casa do Senhor, da presença de Deus, 10 anos. E quando eu voltei no final do ano de 2019 para o início de 2020, o Senhor Ele começou a me revelar muita coisa. Muita coisa, irmãos. Não que eu pedisse ou que eu buscasse, mas que o Senhor Ele me revelou. Porque até então, aquele momento, eu não sabia como se encontrava a obra. Eu sabia que o missionário ele havia falecido no início do ano de 2015. E eu não sabia como estava o ministério. Mas o Senhor Ele começou a me mostrar muita coisa. E uma dessas coisas que o Senhor Ele me mostrou enquanto eu orava, uma certa tarde que eu orava, eu estava orando na minha casa. E nesse momento o Senhor Ele me dava uma visão. Eu via os obreiros da sede mundial, eu via que eles pegavam o regulamento interno da igreja, e eu via que nesse momento eles pegavam o RI, que é o nosso regulamento interno, e eles jogavam no chão e eles começavam a pisar, jogavam no chão e começavam a pisar com os 2 pés, e eu via que o regulamento interno estava debaixo dos pés dos obreiros da sede mundial. E naquele momento eu ficava olhando e eu via na visão que aquele RI saía debaixo do pé daqueles obreiros. E eu via que eu voava para o céu, uma velocidade muito grande. E quando aquele regulamento interno voava ao céu, eu via, irmãos, que saía do meio de uma nuvem uma mão grande, branca, aquela mão ali com manto, e ela segurava o regulamento interno. E eu via, eu não sei se tem, muitos dizem que tem a foto do missionário na capa do RI. Na minha não tem, porque ela é bem antiga. Eu não sei se na atual tem, não sei se excluíram. Mas na que eu via na minha visão, eu via que tinha a foto dele, a foto do missionário Davi Miranda, vestido com aquela bata branca, sorrindo. E eu via que aquela mão, ela segurava o RI, e aquelas folhas começavam a folhear no céu. E eu via quando caía um azeite e ungia cada página do regulamento interno. Eu quero falar para vocês, irmãos, que o Senhor Ele me deu a palavra com respaldo a essa visão. Nesse momento em que eu me levantei, o Espírito Santo Ele falou comigo quando eu terminei de orar, que eu tinha acabado de ver essa visão, o Senhor me mostrando, e eu via que o Senhor Ele tinha me dado essa visão, porém eu não estava entendendo. Então me sentei na cama e comecei a conversar com o Senhor e perguntei ao Senhor, o que significava, Então o Senhor Ele me deu a palavra a respeito do que haviam feito com a doutrina da casa do Senhor. Então o Espírito Santo falou para mim, ela é como um rei Acais. Então eu me perguntei ao Senhor, mas ela quem? E o Senhor falou para mim, ela, a Débora Miranda, ela é como um rei Acais perante ao Senhor, porque ela nunca concordou com a doutrina, ela nunca concordou, irmãos, com a doutrina. Por isso foi muito fácil para ela mexer, tirar, excluir, modificar a doutrina do Senhor, Tudo aquilo que o Senhor lhe deixou através do seu servo, do missionário Davi Miranda, ela nunca concordou, irmãos, nunca. Ela apenas concordava porque, como missionário, sendo pai dela, sendo ali o sumo sacerdote ali, pastor da obra, ela devia reverenciar e respeitar, querendo ou não. Então, irmãos, nesse momento, eu quero trazer para vocês a palavra que o Senhor Ele me deu. Então o Senhor falou para mim, para ser santo, tem que ser santo no corpo, na alma e no espírito. Eu vou ler para vocês a palavra que o Senhor Ele me deu. Se encontra no livro de 2ª Crônica, capítulo 28, que fala dessa forma.
Foi esta palavra que o Senhor me deu. Quando o Senhor falou para mim, ela é como um rei Acais, e me deu a palavra. Então eu procurei minha Bíblia, automaticamente eu folheei e eu encontrei em 2 Crônica, capítulo 28, que diz dessa forma: tinha Acais 20 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai. Antes andou nos caminhos dos reis de Israel, e além disso fez imagens de fundição a Balim, que são deuses estranhos. Também queimou incenso no vale dos filhos de Rinom. Queimou a seus filhos no fogo, conforme a abominação dos gentios, que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda a árvore verde. Por isso o Senhor seu Deus o entregou na mão do rei dos sírios, os quais o feriram, levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos, que trouxeram a Damasco. Também foi entregue na mão do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota. Porque Peca, filho de Remalias, matou em Judá num só dia 120.000, todos homens valentes, porquanto deixaram ao Senhor seu Deus de seus pais. E Zicre, homem valente de Efraim, matou a Manassés, filho do rei, e a Azrião, o mordomo, e a Eucana, o segundo depois do rei. E os filhos de Israel levaram presos de seus irmãos 200.000 mulheres, filhos e filhas. Também saquearam deles grandes despojos, que levaram para Samaria. Mas estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Obed, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria, e lhe disse: eis que, irando-se o Senhor Deus de vossos pais contra Judá, os entregou na vossa mão, e vós os mataste com uma raiva tal, que chegou até aos céus. Amém, irmãos? Então, o Senhor, ele fala a respeito do rei Acais, que ele foi tão desobediente, ele foi um rei mau. Se vocês forem pegar e ler a história do rei Acais, fala, meus irmãos, que da mesma forma como a Débora fez, como o rei Acais fez diante dos olhos do Senhor, ele foi um rei mau, porque além dele não andar nos caminhos de Davi, seu pai, ele também ajudou o povo a ficar idólatra, ajudou o povo a pecar. Praticamente ele incentivou o povo a pecar contra o Senhor, a se prostituir. Tirou todas as coisas da casa de Deus, os tesouros da casa do Senhor, e deu para o rei da Síria, porque ele confiou em homem, porque ele se aliou com as trevas. Porque a Bíblia ela nos fala que a Síria era inimiga do povo de Israel. Era um povo tão feroz e tão temido, porque quando o rei da Síria foi para invadir Jerusalém, Senaqueribe, o Senhor, por amor do seu nome, defendeu Jerusalém, e numa só noite o Senhor matou 185.000 soldados assírios. Numa só noite o anjo do Senhor matou os inimigos do povo de Deus. Porque, irmãos, dessa forma como o Senhor ele tem nos falado, dessa forma como o Senhor ele tem trazido as suas revelações, porque muitos não creem mais em revelação, muitos chegam até a duvidar, mas a palavra do Senhor nos nossos dias, irmãos, ela está como na época de Samuel, na época de Eli. A palavra do Senhor, ela era de muita importância. A Bíblia chega a dizer que na época de Eli, a palavra do Senhor era de grande valia, ou seja, ela era muito valorosa, valia muito, porque o Senhor ele já não se manifestava mais ali, porque muitos ali dos sacerdotes já haviam se corrompido, né? Tanto que a palavra de Deus nos diz que o Senhor, quando a Arca da Aliança ela foi levada pelos filisteus, a palavra do Senhor ela nos fala que ele morreu, os 2 filhos dele morreram na guerra, e a nora dele também morreu, com resultado, irmãos, da nossa desobediência, né?
porque nós, querendo ou não, nós somos culpados. O Senhor Ele tem trazido as suas revelações, mas muitos não têm dado ouvido. Quando o Senhor Ele me trouxe essa visão, era no início da pandemia, e eu cheguei para passar essa visão, para falar o que o Senhor Ele tinha me revelado, mas a igreja, por incrível que pareça, vocês podem não acreditar, mas só tinha 3 pessoas, 3 ou 4 pessoas, inclusive eram 2 casais que estavam nessa noite na igreja. A igreja estava vazia porque era pandemia, as pessoas, os irmãos não estavam indo com medo de pegar o vírus. Irmãos, eu me sinto na obrigação de falar para vocês que muitos acham que é regras e costumes, né? Mas não é, irmãos, não é. O Senhor lhe deixou sua palavra e o regulamento interno, irmãos, eu falo para vocês com toda certeza que é 100% do Senhor. Esta obra, ela não é do homem, não é 50% do homem e 50% de Deus, porque o Senhor ele não divide a glória dele com o homem. Se alguém conseguir me provar que Deus ele divide a glória dele com o homem, eu deixo de servir esse Deus, porque eu já li a palavra de Gênesis e Apocalipse e eu não encontro, irmãos, onde diz que o Senhor lhe dá a glória dele para o homem. Sabe, irmãos? Então, irmãos, vamos olhar, vamos procurar ler a palavra, porque o Senhor ele trouxe essa palavra, essa visão, né? Que modificaram tudo, tiraram até mesmo o logo, né, do nosso ministério. Se você for ver, muitos templos já não tem mais a listra, que é uma azul e uma vermelha, uma verde e uma vermelha, se eu não me engano. Já tiraram tudo, modificaram ela, assim, não materialmente, né, nos templos, né, modificaram, colocaram um telão, colocaram luzes, refletores, né, mas se você for ver, você já não diferencia mais quem é servo de Deus e quem não é. E dentro da casa de Deus, nós temos que vigiar, porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, irmãos. E eu sempre oro muito para que o Senhor ele sempre venha clarear minha visão, abrir meus olhos espirituais, para que o espírito do engano, para que os demônios não venham me enganar, irmãos. Porque tem se levantado falsos profetas em nosso meio e tem falado que é costumes, que não é doutrina, que é costumes de homem. Não, irmãos, não é. Eu digo para você que não é, irmãos. Com toda certeza, não é. Porque o Senhor, ele me revelou. E aquele que revela é fiel e verdadeiro, irmãos. O Espírito Santo de Deus, ele não nos deixa enganado. E quando o Senhor me trouxe essa revelação, é a primeira vez que eu falo aqui, que eu vou colocar no canal. Para alguns irmãos, eu já falei sobre isso, sobre essa revelação. Então o Senhor diz que bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra desta profecia e as guardam. Porque o regulamento interno, se você for folhear, está tudo na palavra. E muitos falam que lê, mas não compreendem. As pessoas olham, leem e falam, mas não tem nada a ver. E sabe, eu quero falar para vocês que não conseguem entender e diz que não é. Sabe por que vocês não conseguem entender e não concordam e dizem que não é? Porque a visão espiritual de vocês, ela está fechada. Porque vocês estão cegos espiritualmente. Amém?